que a linha do tempo em que vivemos tenha sido reinicializada há não mais do que 300 anos atrás, e que tenha existido uma civilização global com tecnologia avançada que superava a de hoje em dia e que também era uma utopia, é o que vamos ver hoje. Essa civilização era a Tartária. A explicação do nome Tartária nos mapas antigos é a de que ele era usado para se referir a locais desconhecidos e poucos explorados no mundo. Vamos ver o que a IA sabe sobre isso. Eu perguntei: o que você sabe sobre a lendária Tartária? Ela aparece em mapas antigos e supostamente seria uma civilização global. Ela respondeu: a chamada Tartária, ou Tartary em inglês, aparece em muitos mapas europeus entre os séculos 16 e 19, mas o significado dela costuma ser mal interpretado hoje. Ela não era uma civilização global unificada, e sim um nome genérico usado por cartógrafos europeus para grandes regiões da Ásia poucos conhecidas na época. Ela continua: o que era Tartária nos mapas antigos? Nos mapas antigos, como os feitos por Gerardus Mercator, acho que é assim que fala, e Abraham Ortelius, o termo Tartary designava várias áreas da Ásia, incluindo partes da Sibéria, Mongólia, Cazaquistão, Ásia Central e regiões do norte da China. Os europeus usavam o termo derivado da palavra tártaros, que era aplicada a vários povos nômades da estepe, especialmente ligados ao império dos descendentes de Gengis Khan. Ou seja, Tartária era mais uma classificação geográfica vaga, parecida como os europeus chamavam partes da África de Terra Desconhecida. Por que ela parece um império gigante? Alguns mapas dividiam a região em áreas como Grande Tartária, Tartária Chinesa, Tartária Moscovita, Tartária Independente. Isso faz parecer que existia um enorme império chamado Tartária, mas na verdade eram territórios diferentes habitados por vários povos e reinos. A teoria moderna da civilização tartária. Na internet surgiu uma teoria chamada Tartarian Empire, que afirma que teria existido uma civilização global altamente avançada, apagada da história no século XIX e responsável por grandes construções antigas. Essas ideias surgiram principalmente em fóruns e redes sociais por volta de 2016 e 2020. Porém, historiadores e arqueólogos não encontraram evidências de um império global chamado Tartária. Por que o nome desapareceu dos mapas? Durante o século XIX, a geografia ficou mais precisa, e regiões antes chamadas de Tartária passaram a ser identificadas corretamente como Rússia, Mongólia, China e países da Ásia Central. Assim, o termo Tartária caiu em desuso. O que realmente existiu na região? Embora o Império Tartário Global provavelmente não tenha existido, a região teve civilizações poderosas como o Império Mongol. Esses impérios dominaram enormes territórios e podem ter contribuído para o mito moderno. Resumo: Tartária nos mapas antigos
era um nome genérico para regiões da Ásia pouco conhecidas, não uma civilização mundial perdida. Se quiser, também posso te mostrar 3 mapas antigos reais onde aparece a Tartária, ou as construções antigas que muitos atribuem à suposta civilização tartária. Esse tema também é bem curioso. Bom, mapa de Tartária de 1570. Foi esse mapa que eu baixei. Esse é um dos mapas mais famosos que mostram Tartária. Ele representa uma enorme região da Ásia que vai do Mar Negro até a China. Na época, os europeus ainda conheciam pouco a geografia da Ásia Central, então áreas gigantes eram rotuladas como Tartária. Imagine cidades com uma arquitetura grandiosa e espetacular, projetada para receber energia elétrica sem fio, de graça e ilimitada. Imagina um mundo sem guerras, com energia gratuita para todos. O desenvolvimento que isso iria proporcionar seria gigantesco. Será possível que grandes catedrais, palácios e prédios foram encontrados prontos, sem nenhum vestígio de como e quem os construiu? O mesmo supostamente aconteceu também com as belas e impossíveis estátuas de mármore, feitas com uma precisão de detalhes que não se reproduz atualmente, e supostamente foram feitas com ferramentas primitivas. Uma das principais formas de locomoção do povo da Tartária eram os dirigíveis voadores, que eram usados em larga escala, tanto para pessoas como para cargas. A ciência e a tecnologia da Tartária eram muito avançadas, e existiam muitas invenções peculiares e fantásticas. Gigantes viviam normalmente com as pessoas nas cidades, exercendo suas funções. Alguns chegando a medir 10 metros de altura. Assim como os gigantes, os animais também eram diferenciados. Alguns estranhos, outros gigantescos. Tudo na Tartária era peculiar e espetacular. Tartária talvez seja a maior teoria da conspiração que exista. Segundo ela, os romanos e a Igreja Católica encontraram cidades completamente vazias e tomaram para si o mérito das construções e do conhecimento que já existia. Eles queimaram e reescreveram todos os livros de história e adicionaram 1000 anos no calendário. Perto de 1800, houve um cataclisma que destruiu o que restava do povo da Tartária, com incêndios, inundações de lama e terremotos, usados ou causados por tecnologia de uma elite para reinicializar a história do mundo segundo seus interesses.
E o grande responsável pelo colapso e queda da Tartária foi a energia livre. A tecnologia da energia livre. Como dominar o mundo com energia livre? Isso me lembrou de Nikola Tesla. Vamos ver o que a IA diz a respeito. Eu perguntei: o que você sabe sobre Nikola Tesla ter perdido seu financiamento depois de descobrirem que ele estava construindo um aparelho para coletar energia elétrica da atmosfera e de distribuição de energia sem fio? Ela respondeu: sim, Nikola Tesla realmente pesquisou transmissão de energia sem fio e energia da atmosfera. E parte da história sobre perda de financiamento tem base real. Embora muitas versões populares na internet exagerem ou misturem os fatos, Tesla acreditava que seria possível transmitir eletricidade sem fios através da Terra e da atmosfera. Para isso, ele começou a construir uma torre gigantesca chamada Wardenclyffe Tower em Shoreham, New York. Construção iniciada em 1901. O objetivo era transmitir energia elétrica sem cabos, transmitir sinais de comunicação sem fios e criar um sistema global de energia e informação. Quem financiou o projeto? O principal financiador foi o banqueiro industrial americano J.P. Morgan. Então um banqueiro foi o principal financiador. Por que o financiamento acabou? O financiamento foi interrompido por vários fatores. Mudança de objetivo. Tesla revelou que queria ir além da comunicação e transmitir energia elétrica gratuita pelo planeta. Há uma frase famosa atribuída a Morgan. É essa: se qualquer um puder acessar a energia, onde colocaremos o medidor? Em resumo, Tesla realmente tentou criar transmissão global de energia sem fio. Ele recebeu financiamento de J.P. Morgan. O projeto Wardenclyffe fracassou principalmente por custos, competição tecnológica e falta de resultados práticos. Aí ela me diz aqui no final: se quiser, posso te contar algo muito interessante. Olha só. Existe um experimento real de Tesla, onde ele acendeu cerca de 200 lâmpadas sem fios a vários metros de distância. E isso foi testemunhado por engenheiros da época. Olha só que interessante, hein? Então, amigos, é assim. No começo nunca tem nada, mas se você continua procurando, sempre acaba achando alguma coisa. Afinal, se todos tiverem acesso à tecnologia da energia livre, como vamos colocar o medidor? Como disse o banqueiro, o mundo perfeito é produzido pelo petróleo e pelo carvão. Voltando para a Tartária. Então parece que de tempos em tempos há uma reinicialização da história. Vamos ver se a IA sabe alguma coisa sobre isso. Eu perguntei: o que você sabe sobre uma reinicialização da história por volta do ano de 1800, que talvez tenha alguma ligação com a teoria da Tartária?
Ela respondeu: a ideia de uma reinicialização da história por volta de 1800 aparece muito ligada às teorias modernas sobre a Tartária. Essa hipótese costuma circular em comunidades da internet que falam sobre história oculta, civilizações apagadas ou catástrofes globais esquecidas. Vou explicar o que essas teorias dizem e o que se sabe historicamente. A teoria da reinicialização da história. Segundo a teoria alternativa, teria acontecido algo entre 1750 e 1850, que teria reiniciado ou reescrito a história humana. As versões mais comuns dizem que existia uma civilização global avançada chamada Tartária. Essa civilização teria sido destruída por uma grande catástrofe. A história oficial teria sido reescrita pelos vencedores. E muitos edifícios antigos seriam restos dessa civilização perdida. Alguns também associam essa suposta catástrofe a algo chamado Mud Flood, dilúvio de lama. A teoria do Mud Flood. Mud Flood significa inundação de lama. A teoria diz que cidades inteiras teriam sido enterradas por lama no século XVIII ou XIX. Isso explicaria porque alguns prédios antigos parecem ter janelas e portas parcialmente subterrâneas. Esses edifícios seriam restos de uma civilização anterior. Exemplos citados pelos defensores dessa teoria incluem cidades como São Petersburgo, Paris e Nova York. Por que as pessoas associam isso à Tartária? Quem acredita nessa hipótese afirma que Tartária seria uma civilização tecnológica muito avançada. Ela teria dominado grande parte do mundo. No século XIX, ela teria sido destruída ou ocultada. Alguns também dizem que a expansão do Império Russo teria apagado registros dessa civilização. Ok? Resumo: a teoria da reinicialização da história em 1800 afirma que uma civilização como Tartária teria sido destruída e apagada da história. Porém, até hoje não há evidências científicas ou históricas que comprovem isso. Se quiser, posso te mostrar também 3 coisas curiosas que alimentam essas teorias, diz a IA. Prédios antigos que parecem enterrados no primeiro andar, cidades que teriam sido reconstruídas rapidamente no século XIX e mapas estranhos, onde Tartária parece enorme. Alguns desses exemplos realmente parecem misteriosos à primeira vista. Continuando, eu perguntei: existe uma teoria que circula na internet dizendo que os jesuítas ou a igreja teriam acrescentado cerca de 1000 anos ao calendário, mas essa ideia não tem base em evidências históricas. Ela geralmente é uma confusão com outra teoria conhecida chamada hipótese do tempo fantasma. O que diz a hipótese do tempo fantasma? Essa teoria foi proposta em 1991 por Heribert Illig, um pesquisador alemão. Segundo ele, aproximadamente 297 anos da história
nunca teriam existido. O período entre 614 e 911 DC teria sido inventado. Governantes medievais e autoridades religiosas teriam manipulado o calendário. Ele sugeriu que o objetivo seria legitimar o reinado de Otto III e reforçar a cronologia cristã. De onde surgiu a ideia de 1000 anos adicionados? Com o tempo, na internet, essa teoria modificada e amplificada, e algumas versões passaram a afirmar que a Igreja ou Sociedade de Jesus, os jesuítas, teriam manipulado o calendário, cerca de 1000 anos teriam sido inventados. Isso esconderia uma civilização anterior, às vezes ligada à teoria da Tartária, mas essas versões não aparecem nos estudos originais da hipótese. Os jesuítas tiveram participação científica importante na reforma do calendário no século XVI, que criou o calendário gregoriano, promulgado pelo Papa Gregório XIII em 1582. Ok, então foi isso que aconteceu, dizem eles. Resumo: existe uma teoria chamada hipótese do tempo fantasma, que sugere anos inventados na história. Algumas versões na internet dizem que jesuítas acrescentaram 1000 anos ao calendário, mas não há evidências históricas disso. A única alteração real importante foi a criação do calendário gregoriano, que ajustou apenas alguns dias. Se quiser, ela diz no final, posso também mostrar 3 mistérios históricos que fazem algumas pessoas acreditar que parte da história pode ter sido alterada. Alguns deles são realmente curiosos e ainda discutidos por pesquisadores. Continuando, eu perguntei: você tem informações sobre um deslocamento em massa de crianças pelo continente por volta de 1800 a 1900 para colonizar cidades quase vazias? Ela respondeu: sim, existem registros históricos reais de deslocamento em massa de crianças entre o século XIX e início do século XX, mas eles não estavam ligados a cidades vazias ou a uma civilização desaparecida. Na maioria dos casos, eram programas sociais para retirar crianças pobres ou órfãs das grandes cidades e enviá-las para viver e trabalhar em áreas rurais ou colônias. Os 2 exemplos mais conhecidos são estes: o movimento dos Orphan Trains nos Estados Unidos. Um dos maiores deslocamentos de crianças da história ocorreu nos Estados Unidos, organizado pela Children's Aid Society, iniciado pelo reformador social Charles Loring Brace. Funcionou aproximadamente de 1854 até 1929. Esses trens ficaram conhecidos como Orphan Train Movement. Como funcionavam? Crianças pobres ou órfãs de cidades como New York City, Boston, eram levadas de trem para regiões rurais do interior dos Estados Unidos, principalmente no Midwest. Famílias locais podiam adotar ou acolher essas crianças, que muitas vezes ajudavam em fazendas.
Escala do programa. Estima-se que cerca de 200 mil crianças foram transportadas dessa forma. Vejam bem, 200 mil crianças. O programa Home Children do Império Britânico. Outro deslocamento grande ocorreu dentro do Império Britânico. Entre 1869 e 1930, cerca de 100 mil crianças britânicas foram enviadas para colônias como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Esse programa ficou conhecido como British Home Children Program. Motivo oficial: reduzir a pobreza nas cidades industriais britânicas, fornecer trabalhadores e colonos para territórios do Império. Muitas dessas crianças trabalharam em fazendas e casas de família. Por que algumas teorias ligam isso à Tartária? Na internet, algumas pessoas conectam esses eventos à teoria da Tartária ou a uma suposta reinicialização da civilização. Eles argumentam que havia grandes cidades aparentemente pouco povoadas, que muitas crianças foram enviadas para repovoar regiões e que registros de origem de algumas crianças eram incompletos. Ok? Resumindo, ou melhor, resumo. Sim, houve deslocamentos massivos de crianças no século XIX, mas eles ocorreram principalmente por pobreza extrema nas cidades industriais, programas de colonização e trabalho rural e políticas sociais da época. No final aqui ela me diz: se quiser posso te mostrar um detalhe muito curioso desses programas. Existem fotografias de eventos onde dezenas de crianças eram literalmente expostas para famílias escolherem. Algo que hoje parece chocante. Também posso mostrar algumas imagens históricas que ajudam a entender porque essas histórias às vezes parecem misteriosas. Bem, porque são, né? Então eu perguntei: o que você sabe sobre The Cabbage Patch Babies? Os Cabbage Patch Kids, às vezes chamados informalmente de Cabbage Patch Babies, são uma linha de bonecos muito famosa criada no final do século XX. Eles ficaram conhecidos porque cada boneco era apresentado como uma criança única, adotada, não simplesmente comprada. Por que às vezes aparecem teorias da internet? Algumas teorias online ligam os Cabbage Patch Babies a histórias estranhas sobre crianças desaparecidas, deslocamento de crianças no século XIX, teorias sobre Tartária, mas isso não tem base histórica. Os bonecos foram apenas um conceito de marketing criativo para brinquedos. Ok? Então, continuando nessa área, eu perguntei: havia propaganda de incubadoras de bebês no século XVIII ou XIX? Sim, existiram exposições públicas e até propaganda de incubadoras de bebês, principalmente no final do século XIX e início do século XX. Esse é um episódio curioso da história da medicina. É bem curioso mesmo, né? Mas é importante notar, isso não aconteceu no século XVIII,
As incubadoras médicas só começaram a surgir por volta de 1880. Como muitos hospitais não queriam investir na nova tecnologia, alguns médicos passaram a mostrar incubadoras em feiras e exposições públicas. Ok, coisa estranha, né? Eles anunciavam coisas como Baby Incubators, maravilha da ciência, e veja bebês prematuros sendo salvos pela tecnologia moderna. Para o público da época, isso parecia uma mistura de medicina e espetáculo científico. Um pouco de filme de terror também, né? Apesar de parecer estranho hoje, o trabalho de Martin Coney salvou muitas vidas. Curiosidade: existem fotografias antigas dessas exposições que parecem bem estranhas hoje. Filas de incubadoras com bebês, enquanto pessoas observam como se fosse uma atração científica. Se quiser, posso te mostrar algum desses cartazes e fotos históricas, que são realmente impressionantes. Para terminar, eu perguntei: como foi o suposto fim da Tartária? A ideia de um fim da Tartária depende muito de qual versão da história estamos falando. Ok, o que aconteceu historicamente com a Tartária? Na história documentada, Tartária não era um país ou um império, mas um nome genérico usado por europeus para grandes regiões na Ásia. Ok. Povos e impérios que existiam nessa região. Apesar de não existir um império tartário, a região teve impérios poderosos ao longo da história. O que dizem as teorias alternativas? Na internet, existe uma narrativa diferente que afirma que a Tartária teria sido uma civilização avançada global. Segundo essas teorias, o fim teria acontecido entre 1750 e 1850 e teria sido causado por algo como uma grande catástrofe global, um mud flood, inundação de lama, guerras que apagaram registros históricos e expansão do Império Russo. Algumas versões dizem que grandes cidades no século XIX seriam restos dessa civilização. O que os registros históricos mostram? Até hoje não foram encontradas evidências arqueológicas ou documentais que indiquem um império mundial chamado Tartária, uma destruição global no século XVIII ou XIX, um apagamento massivo da história. Os registros da época incluem documentos governamentais, mapas progressivamente mais detalhados, relatos de viajantes e registros científicos. Bom, resumo. Tartária era um nome antigo usado em mapas para grandes regiões da Ásia. O termo desapareceu quando a geografia ficou mais precisa no século XIX. As teorias sobre a destruição de uma civilização tartária são interpretações modernas, sem evidência histórica confirmada. E ela diz no final: se quiser, posso te mostrar algo que faz muita gente questionar essa história. Existem mapas do século XVIII onde a Grande Tartária aparece ocupando quase toda a Ásia. E isso realmente parece estranho quando se vê pela primeira vez. Então é isso, meus amigos. Isso é uma pequena parte da teoria da Tartária. E se você quiser pesquisar mais, saber mais sobre a Tartária, tem vários canais muito legais
no YouTube dedicados a essa matéria. Vai lá, eu tenho certeza que você vai se divertir e vai se informar, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!